Botei pra gravar? Botei? André, você tá aí? Oi? Tudo certo? Certo? Então vamos lá. Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos! É isso aí, estejam de volta ao pod. Estejam bem-vindos, todavia, é tudo errado. Começar de novo. Então, vamos lá para nós. Agora para valer. Então vamos lá? Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Berg falando aqui de Quebec e tempo, a gente queria ter mais energia também. Eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e eu não sou uma Masaru Roshi. Exato, meus amigos, como vocês estão vendo, milagre aconteceu. Pela primeira vez o Masaru não está conosco por um motivo bastante razoável, né? Vocês sabem, no tempo desta gravação, obviamente a gente não sabe quando você vai ouvir, mas em tempo desta gravação houve um tornado violento em Ottawa, né, na região onde o Masaru, próximo, na verdade, da região onde o Masaru mora. Mesmo se a casa dele, a rua dele não foi diretamente afetada pelos transtornos que o tornado causou, a região dele ficou sem energia já há quase 2 dias direto. Exato. Então o Masaru não teve as mínimas condições de gravar com a gente. A gente vai tocar o programa sem ele hoje, né? E para a gente fazer isso, eu e o André, a gente se juntou para escolher um tema que tem mais ou menos a nossa cara, né, André? Toda a nossa cara. Então, exatamente. Hoje a gente vai falar de gerenciar o tempo ou gerenciar energia. Qual dos dois é mais efetivo, né? Tipo, será que vale a pena se dedicar mais a um do que ao outro? Será que tem influência de um sobre o outro? A gente vai descobrir isso e mais algumas coisinhas depois do break. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Vamos lá fazer tempo versus energia. Gerenciar o tempo, gerenciar a energia. André, você que é mãe da pauta, explique. Eu sou a mãe da pauta. Olha aí o abaca gerando, quando o Masaru não tá aqui, é assim, a gente joga a bola pra frente. Pois é. Esse tema veio à tona porque algum tempo atrás eu ouvi um podcast do Michael Hyatt, né? Acho que vocês já me ouviram falar do Michael Hyatt aqui, e eu comecei a seguir o Michael Hyatt. Quando o Berg me indicou uma vez, eu não era, nem participava do Pode Deixar. Então, o Berg segue ainda Michael Hyatt há mais tempo do que eu. É verdade. O Michael Hyatt, ele é um coach nessa área de time management, na parte de gerenciamento de tempo, energia, de como você aproveitar melhor o seu tempo, ao mesmo tempo em que você consegue produzir mais, você não ocupa muito da sua vida, assim, você não avança a sua vida pessoal, né? Prejudicando sua vida pessoal porque você quer trabalhar mais, produzir mais e tal. Então, uma das coisas que eles colocaram lá recentemente, e eu achei super interessante, porque eu não tinha ouvido falar dessa forma sobre o tema, foi o paradoxo, né, do tempo e energia, que muito se fala sempre sobre gerenciar o tempo, mas muito pouco se fala sobre gerenciar a sua energia. E ela também tem tudo a ver com o quanto você é capaz de produzir num dia, né? A gente não se liga muito nisso, é uma coisa que você deixa, uma grande maioria de nós passa desapercebido e só nota realmente quando o cara percebe que tá cansado, né? Quando a pessoa percebe que tá cansado, exato, aí ele sabe que, quer dizer, ele nem sabe, ele nem pensa, mas ele ali acabou
jogando, vamos dizer assim, né? Com o seu consumo energético, com como ele mantém o equilíbrio da vida dele. Na verdade, eu acho que é bem sobre isso o programa hoje, né? É sobre o equilíbrio em relação ao que a gente faz na nossa vida. Uhum. E para começar, a gente queria começar desmistificando o conceito de tempo e do seu uso do conceito da energia. Por experiência, como você gerencia o seu tempo? Uma coisa importante lembrar que quando a gente fala em tempo, a gente fala de uma coisa fixa, né? É uma coisa que a gente, na verdade, não tem muito... A gente tem nenhum poder de mudar, né? O número de horas que você tem no dia é uma coisa fixa. Então, a gente tenta produzir o máximo que pode naquele estrito espaço de tempo. Como é que eu gerencio o meu dia? Bicho, a pergunta vai ser o programa inteiro, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu tento fazer uma coisa do time management, mas eu sou muito focada na produtividade. Então, ao contrário de focar a minha atenção no tempo, eu foco a minha atenção enquanto que eu produzo, consigo fazer no menor espaço de tempo. E isso aí tudo em meu trabalho, é na minha vida pessoal, eu chego a ser, acho que um pouco obcecada, mas eu tento não ser, porque a obsessão também faz mal, né? Então, eu tento gerenciar da melhor forma possível e sempre pegando o número máximo de coisas que eu posso fazer, mas sem deixar de lembrar que eu preciso ter um tempo livre para mim, para a minha pessoa, para a minha família, para as minhas atividades físicas, entendeu? Porque é aquela coisa, né? Você tem que jogar tudo, como você falou, o número de horas no dia é fixo, você tem que jogar tudo no mesmo bolo, né? A gente já sabe que todo mundo passa, em média, né, de 6 a 9 horas dormindo, né? Sim. Pelo menos deveria ser isso aí para a maioria das pessoas. Então você passa a maior parte do tempo dormindo, então isso acaba que o resto do tempo que você tem, ele vai envolver você trabalhar, ele vai envolver você se alimentar, ele vai envolver você resolver os problemas de casa, ele vai resolver você se divertir, cuidar da família, fazer todo o resto. Então você tem que jogar tudo isso num grande, entre aspas, balde, né? E aí você vai tentar organizar ele da melhor maneira possível. E eu até, de certa forma, admiro você, fala assim, você preza por essa busca da produtividade máxima, né? É até uma das coisas que a gente acha em comum. Foi uma das razões pelas quais eu te recomendei o Michael Hyatt, né? Porque ele fala bastante desse lance de produtividade. E a gente, por conta do Pode Deixar mesmo, e do Canadá Agora, e no meu caso do AFA, e você com tudo que você faz, mais a família, mais tudo, tem essa questão de você tentar realmente organizar o melhor possível esse tudo que tem para fazer, para você não deixar as coisas passarem, para você não ficar também escravo, né? Do que você faz, né? Uma coisa que eu gosto, ou melhor, que eu não gosto de fazer por mais que se fala, a gente comentou isso uns programas atrás, por mais que muita gente hoje em dia, e às vezes até ofertas de emprego peçam isso, o multitasking, na verdade eu sou uma pessoa que eu prefiro dividir as tarefas e cuidar de uma coisa a cada vez. Porque eu percebo que quando eu começo a fazer muito multitasking, a minha produtividade cai muito e você tem uma impressão que você está fazendo mais porque você está fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Só que no resultado final, se você for somar tudo, muitas vezes você, na soma total do tempo que você levou para chegar no final de todas aquelas tarefas que você carregou durante um tempo, todas em paralelo ou simultaneamente fazendo, você leva mais tempo do que se você concentrar o esforço em uma só, em cada uma de cada vez. Então, claro que eu tenho várias tarefas no meu trabalho que eu tenho que fazer no decorrer do dia, mas eu tento separar em blocos. Eu vou trabalhar 2 horas nisso, eu vou trabalhar 2 horas naquilo, entendeu? Então, porque aí eu sei que eu consigo concentrar a minha atenção e com isso eu consigo fazer muito mais rápido. Eu, inclusive, quando tem horas assim, e-mail é uma coisa que não para de chegar, né? E tem horas que eu preciso limpar uma caixa específica de e-mails lá, que são os follow-ups que eu preciso fazer.
E quando eu boto para trabalhar naquilo, eu boto um fone de ouvido e boto concentração e, sabe assim, você pega e você enfia o pé no acelerador e vambora, bicho. Porque eu tenho que acabar com isso aqui daqui logo, o quanto antes. Então eu faço isso e eu percebo que eu consigo fazer muito mais coisa em menos tempo do que se eu ficar assim, chegou um e-mail, deixa eu ver o que é esse e-mail. O telefone tocou. Inclusive eu nem atendo o telefone nessa hora que eu tô na concentração total. Eu tiro a campanha do telefone, o meu celular tá sempre na gaveta, é meu celular pessoal, o celular do trabalho eu também largo lá sem prestar atenção nele. Sabe aquilo? Concentração total nisso aqui, porque eu quero acabar isso quanto antes. Chega a ser uma coisa prazerosa, porque você vê que você consegue fazer bastante num curto espaço de tempo. Muito interessante, é menos cansativo do que ficar switching, fazendo uma coisa, isso, aquilo, e toda hora você tá mudando o seu foco de atenção. Com certeza. Entendeu? Isso é uma coisa que pega muito na energia, né? Esse switching tasks, mudando de atividade, pega muito. O teu poder de concentração, ele aumenta, ele tem que ser bem maior. E o uso da memória também, né? Você tem que ficar o tempo todo pensando em que você está fazendo um, tem que estar fazendo outro. Às vezes existe, inclusive, estudos dizendo que multitasking não existe, na verdade. Não né? existe. Você simula o máximo que você consegue fazer, mas é provado que você acaba sendo menos produtivo se você tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que eu faço em relação ao que você falou, pelo menos no trabalho, é tentar olhar o número de horas ou de minutos, às vezes minutos mesmo, que eu tenho, e aí eu olho assim, o que é que eu consigo fazer nesse tempo agora, isso. Aí eu foco nessas 3 coisas e eu vou tentar resolver, entendeu? Entendi. Porque eu já fui muito de ficar fazendo switch, muito. E eu tô tentando disciplinar para não fazer, porque eu sei que literalmente cansa. Entendeu? Cansa. O telefone é um bandido. O telefone celular, ele é um bandido. Um usurpador da sua energia, entendeu? Porque a gente não percebe. Mas os celulares, eles são fontes de distração muito grande. E você pega o seu celular para você conferir se chegou uma mensagem, se recebeu um e-mail, se não sei o que, e você na mesma hora vê que tem trocentas outras notificações, você vai entrar naquelas notificações e você começa a surfar naquilo e o seu tempo vai embora. Então, o que eu percebi assim no meu trabalho, uma coisa que eu percebi que tira a minha concentração, se eu vou consultar o meu celular e vou fazer o switch da linguagem, do idioma. Eu saio do inglês, que eu tô o tempo todo no inglês, e eu vou entrar numa conversa em português no WhatsApp, por exemplo. Aquilo me cansa mais e eu acabo gastando mais tempo para voltar a me concentrar no que eu estava fazendo do que se eu simplesmente não encostar a mão no telefone. Nem que eu vá fazer a minha paradinha para ir até o banheiro ou para ir até tomar uma água. Nessa minha paradinha, eu falo, eu não vou encostar a mão no celular, porque se eu olhar uma coisa em português, eu sei que meu cérebro já saiu do inglês e já desconcentrou aqui daquele assunto. E sabe quando você tá naquele deep concentration, assim, que você tá teu cérebro tá totalmente voltado para aquilo e você tira o foco dele e joga em outra coisa? Bicho, você perdeu minutos. E pra mim, assim, por isso que eu falo que eu sou meio obcecada, minutos são muito preciosos. É porque pra você voltar é complicado, né? Então eu perdi energia e eu perdi tempo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, eu tenho um apreço muito grande por essas coisas na minha vida, então eu evito todas as formas assim de desperdiçar, sabe? O tempo e a energia. Você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Isso mesmo, menos de $1 por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com/seguroviagem e contrate o seu.
Agora que você falou de energia, então vamos aproveitar para entrar mais pro tema, né? No artigo do Michael Hyatt, no post dele lá, e no programa que ele gravou, a gente vai deixar o link na descrição, ele usou uma forma bastante interessante de abordar o tema, né? Ele falou assim, imagina que você está no meio do trânsito e você percebe que o carro está dando sinal de que o combustível está acabando, está entrando na reserva. E aí ele no artigo ele simula assim, você está a tal distância de um posto de gasolina ou não sei o que e tal, e ele dá algumas estatísticas sobre a percepção das pessoas, mas ele mostra finalmente que todo mundo acaba tomando uma decisão no fim das contas, né? Se você começa a tentar analisar se você ainda consegue rodar, se você consegue chegar no seu destino, e você acaba decidindo se você vai se preocupar em chegar mais rápido, né? E deixar para lá, ou se você vai simplesmente se concentrar em será que eu vou chegar ou não, né? Quer dizer, você tem confiança que a distância que você vai fazer, o combustível não vai acabar e você não tem medo de ficar no prego, você continua e ignora, ou se você vai simplesmente assim, será que eu não vou chegar? Então eu tenho que tomar alguma outra alternativa, né? Se você acredita que você não vai chegar, que a possibilidade de você não chegar é grande, você vai parar no primeiro posto de gasolina, né? Exatamente, você vai parar no primeiro posto de gasolina. E isso tem uma analogia direta exatamente com a questão do cansaço, né? Exato. Fazendo equivalência. Se você não chegar, é o equivalente de você estar tão cansado que você não consegue mais fazer aquilo que você precisava fazer. Burnout, né? Vai pro hospital às vezes. Exato. Se você se preocupar com isso, você vai se preocupar em buscar combustível, ou seja, você vai se preocupar em tentar descansar, relaxar, sei lá, fazer alguma coisa que te dê mais energia para você poder continuar. E é nesse ponto que a energia é interessante, né? Trazendo isso para sua vida, se você está cansado, você sabe, é provado, você sabe que você vai simplesmente acabar com o seu dia, com a sua semana, com aquele período que você está vivendo. Pouco importa, e você vai ser menos produtivo, não só no trabalho, você vai ser menos produtivo no que você faz na sua vida, e isso tem muitos efeitos, né? Em tudo, né? Você pode sofrer até um acidente de trânsito se você estiver muito cansado, né? Você perde concentração, você não rende como você poderia no seu trabalho. Outra coisa que pode afetar é a sua tomada de decisão, né? O seu cérebro, o quanto ele está descansado. Um cérebro descansado é comprovadamente mais apto, melhor para tomar decisão e para raciocinar e para fazer análises, né? Afeta diretamente. Vamos falar assim, brasileiro que mora no Brasil, tem muitos que são meio que escravos do trabalho, né? Sim. Não porque a pessoa quer, mas porque a pessoa é meio que obrigada, às vezes, a entrar nessa onda. Então, muita coisa de hora extra, muita coisa de você estar sempre forçando mais, tentando ser mais rápido, tentando produzir mais. O chefe te cobra muito, fica no teu pé, aquela loucura de você ter que render. E a pessoa simplesmente vai pro lado do esgotamento. Chega uma hora que você acaba não conseguindo mais lidar com isso, né? Chega assim, eu sei porque eu falava muito, eu via muito isso em mim mesmo. Pô, tinha uma hora que você chega de manhã para trabalhar e você senta na cadeira e fala, puta que lá merda, assim, hoje, se eu pudesse não estar aqui hoje. Exato. Você não percebe, você está diretamente dizendo para você mesmo que você está passando dos teus próprios limites, né? No Brasil tem a cultura da hora extra é muito forte, né? Isso era até um problema, assim, para mim, quando eu trabalhava lá, porque eu sou uma pessoa avessa à hora extra. Então, olha, óbvio que todo mundo mas eu acho que ninguém gosta de fazer hora extra. Tem as pessoas que são workaholic, que gostam de ficar até mais tarde, ou tem um estilo de vida assim que se acostuma com aquilo, mas eu sempre fui muito contra isso. E eu sempre falava assim, gente, se você tá tendo que fazer hora extra todos os dias, algum problema tem, né? Ou você não tá produzindo o suficiente, e aí tem que ver o porquê que você não tá produzindo o suficiente e endereçar, eu ia falar endereçar porque a gente usa to address em inglês, mas em tentar encontrar uma solução para isso, ou se é muito trabalho mesmo, precisa ter mais mão de obra, né? Exatamente. Quando está todo mundo fazendo hora extra, é porque com certeza o planejamento está errado. Exatamente. E isso foi uma coisa até que começou a acontecer comigo logo que eu cheguei aqui, nesse meu trabalho novo aqui em Vancouver,
porque, como eu já comentei aqui, eu tava cobrindo outra pessoa, então eu tava fazendo trabalho de 2. E aí eu comecei a fazer hora extra. E eu falei, peraí, mas justamente na minha entrevista, quando eles foram... Não na entrevista, mas quando eles fizeram a oferta de trabalho, eu perguntei, vocês pagam hora extra? E eles falaram, nós não pagamos porque nós não pedimos para os nossos funcionários fazerem hora extra. Eu falei, que bom, né? Estamos acordados, né? Estamos de comum acordo. E daí eu percebi... Então por que eu tô fazendo, né? Por que eu tô fazendo? Daí eu falei, peraí, acho que também teve um período de adaptação, de eu começar a conhecer o trabalho melhor e tal. No começo eu não estava conseguindo deslanchar na velocidade que eu poderia, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a cortar. Eu falei assim, bicho, eu tô querendo acabar com esse troço aqui tudo no mesmo dia, mas eu vejo que nem o chefe de todos os chefes lá faz isso, porque o nosso trabalho lá é uma bola de neve, sempre tem coisa chegando, sempre tá crescendo, então é um tipo de trabalho que você nunca consegue falar assim, terminei, sabe? Porque muito antes de você terminar já tem muito mais coisa acumulada. Então eu falei, eu tenho que aprender a lidar com isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa, assim, por natureza, assim, ansiosa no sentido de que eu gosto de resolver tudo rápido. Entendeu? Eu não gosto de ficar com a batata quente na minha mão, não gosto de ficar demorando para resolver. Então, um problema chegou, eu quero resolver no mesmo dia. Daí eu falei, opa, vou ter que rever meus conceitos. Não é assim que a coisa funciona nesse tipo de trabalho que eu tô fazendo agora. Às vezes, a tarefa que eu recebi nesse momento vai ter que esperar alguns dias, porque eu vou ter que botá-la na minha lista e fazer conforme o fluxo. E não eu querer fazer tudo num dia só, porque isso não existe. Não nessa função. Então eu tive que me adaptar e aí eu aos poucos fui cortando hora extra assim, e hoje em dia eu não fico mais, bicho. Eu fico assim, quando tá faltando 10 minutos de ir embora, eu já vou começando a juntar minhas coisinhas e tal. Eu falei, não vou. Por quê? Por causa da gerenciamento da energia, que pra mim é uma coisa muito importante, entendeu? Sim, isso é uma coisa que, graças a Deus, né, existe aqui essa preocupação com o resto da tua vida, né? Exato. Eles têm muito essa preocupação de que você não se queime, porque se você queimar, aqui o pessoal faz burnout mesmo e pede para ficar um mês fora do trabalho. Então é muito pior você perder a pessoa assim do que você ir perdendo ela devagarzinho, entendeu? Uhum. Então eles fazem muito isso. Eu geralmente eu não faço hora isso assim. A pessoa fala, funcionário público e tal, mas cara, eu trabalho pra caramba. Para não dizer que eu não faço hora extra, só pra ter ideia, essa semana que passou eu fiz 2 vezes hora extra, mas foi assim, coincidência, porque o que aconteceu comigo? Eu voltei de férias, no finalzinho das minhas férias tem uns processos que acontecem lá, tipo parte financeira, avaliação de capacidade, tem um monte de coisa que acontece nos projetos. Uhum. E eu não estava lá para fazer dos meus, né? Então, quando eu cheguei, eu era o atrasado, tá entendendo? Na história. Então, eu tive que dar uma acelerada nas minhas coisas para tentar entregar mais. E aí, por coincidência, me colocaram 2 reuniões importantes de apresentação para direção e essas coisas, com poucos dias depois. E aí, eu não tive que fazer. A minha apresentação, que eu ia fazer tipo no outro dia de manhã, eu terminei ela meia-noite. Nossa! Minha reunião era primeiro de 8 às 9 e o outro era de 9 às 10, então não tinha nem espaço para fazer nada. Nossa, é mesmo. Então eu fui fazer isso e à meia-noite eu mandei pra minha chefe, 8 horas da manhã, quando eu cheguei, tinha um e-mail dela dizendo assim: tu mandou isso aqui tarde pra caramba, hein? Toma cuidado com o que você tá fazendo. Já deu até uma chamadinha ali. Levei uma chamada por estar, entre aspas, trabalhando demais, entendeu? Mas realmente, você imagina, eu trabalhei até meia-noite, no outro dia eu acordei às 6 da manhã para fazer uma apresentação pro comitê, onde eu tinha que estar top shape, entendeu? E não ir lá com os olhos de urso panda, né? Exato, com a cara de ontem, né? Eu falo, vai com aquela cara de urso panda, assim, aquela coisa preta em volta dos olhos. Quando você faz isso uma vez, às vezes você nem sente muito, é tranquilo, mas quando você faz isso repetidamente... É o problema. É aí que a coisa pega, né? Que é exatamente o nosso primeiro ponto aqui, que é a questão do sono, né? Descansar é muito importante, né? Exato. Você tem que dar atenção ao seu sono. A gente já vive num ritmo onde a gente já faz um pouquinho mais do que deveria, porque a gente tem, no caso aqui, os programas e tudo mais, tudo que a gente faz, né? E fora isso, a gente tem família, a gente tem toda a coisa, o jantar, a comida da semana, a rotina diária, o lazer. A gente não para de fazer as coisas porque está fazendo o que a gente faz. Então, o Massara é mais... Ele não tá aqui, eu vou até falar dele. O Massara, ele é mais... Talvez menos disciplinado, vamos dizer assim, com relação a isso. Eu pego no pé dele. A gente pega no pé dele porque ele vai... Às vezes eu mando mensagem assim pra ele, tipo 7 da noite ou 8 da noite, que eu sei que já é um horário assim, mais tarde, e eu falo assim...
isso e aquilo, vai dormir, boa noite. Porque, tipo, já tá tarde aí, aqui é 8 da noite e já é 11, vai dormir, boa noite. Daí ele dá risada, fala, tô indo. Então, porque realmente, né, tem pessoas que acabam ficando até mais tarde, assim. Eu não fico porque eu tenho eu tenho uma saúde, não vou dizer que é uma saúde meio frágil, mas eu sou muito sensível à falta de sono. Então, se eu dormir mal um dia, no dia seguinte eu já vou ficar bem quebradaça. Se eu dormir no segundo, eu vou começar com dor de cabeça. Se eu dormir no terceiro, por causa da dor de cabeça, ela vem daí crônica, entendeu? Essa dor de cabeça do meu cansaço, da tensão. E daí ela não sai mais. E daí eu não consigo mais dormir direito. Então, aquilo vira uma bola de neve pra mim, do cansaço, de ele me deixando mais cansado ainda. Então, eu sou muito disciplinada, assim, com a hora de dormir. E uma coisa que tô evitando agora é o celular antes de dormir também não, porque você começa a passar nas telinhas, naquelas coisas, né? No feed de notícias de não sei o quê. Pode ser longo. Então, não, esses feeds de notícias não acabam nunca, né? Falo assim, não, bom stop point, 10 horas na cama. Às vezes me permito ler um texto e tal, mas ler um texto. Se eu quero alguma coisa pra relaxar, eu boto uma musiquinha pra relaxar, ou eu fecho o olho e fico quietinha ali, mas não mais ficar mexendo no celular, olhando mensagem de WhatsApp, não sei o que, essas coisas. Não mais, porque eu percebi que eu programava pra dormir às 10, aí não vai dar pra ser às 10, vai ser às 10h30, e eu acabava deitando 10h45, foi-se quase uma hora de sono que eu perdi, meu. Sem dúvida nenhuma. Não, e a gente não percebe, né? Se você não for, assim, meio xiita, assim, meio rígido com isso, você vai sempre além, né? Vai, eu tento me disciplinar. Essa é uma das coisas que eu falei com uma Sara um tempo atrás, eu tento me disciplinar realmente o máximo possível para não forçar, porque eu também sou muito fácil aí. Rede social, essas coisas, telefone, eu não tenho problema. Isso é uma coisa que eu aprendi. Para começar, meu celular, a internet dele não é ligada. Eu me conecto na internet quando eu preciso usar a internet. Então, tipo, eu sei, se eu quero ver o WhatsApp, eu quero ver por exemplo, a gente está discutindo sobre a pauta que pode deixar alguma coisa. Eu tiro um horário, aí ali eu me conecto. Obviamente vai aparecer trocentas mensagens de tudo quanto é grupo, de tudo quanto é coisa aparecendo. Dali eu já decido o que eu vou fazer, o que eu vou ver. Olha os mais importantes, alguns eu leio diagonal, outros eu nem leio. Terminei, eu desligo de volta. Por quê? Eu não fico preso nas redes sociais. Para começar, eu não tenho tempo de ficar vendo. Segundo, economiza a bateria. Meu telefone, eu carrego ele a cada 2-3 dias. Eu não preciso ficar carregando o tempo todo o telefone, porque eu não consumo a bateria dele o tempo todo direto com a rede social. Para todo mundo que quer falar comigo, sabe assim, se for urgente, telefona. Entendeu? Gui, eu acho que eu vou começar a adotar a sua técnica. Eu gostei. Eu já avisei meu marido, eu falei, o negócio é o seguinte, quando você precisar falar comigo urgente, você liga no desk phone, né, no telefone da minha mesa, o telefone fixo do trabalho, porque é o único que eu vejo tocar. O resto eu não vejo, porque fica tudo no silencioso. Não, assim, eu uso bastante o celular, porque o pessoal, até no trabalho mesmo, o pessoal, assim, eu não tenho o telefone do trabalho, como os planos são aqui limitados, né, parte de mensagem, essas coisas, eu falei pra galera, tá aqui meu número no celular, se você quer falar comigo é urgente, não tá me encontrando, ligou na minha mesa, eu não tô, tipo, tu me manda um SMS. Se eu puder responder na hora, eu vou responder na hora. Se eu não responder, porque realmente naquele momento você não vai falar comigo, não adianta. Mas a questão da rede social é porque não para, né? Eu tinha outro vício, na noite, séries de filme. Eu tô assistindo isso com meus filhinhos. Eu tô me policiando pra não assistir série na hora de dormir, porque eu gostava muito assim, pra desligar a cabeça um pouco enquanto eu vou antes de dormir, então eu boto alguma coisa na TV, eu assisto ali durante uma meia hora e apago. Não, eu assisto todos os dias com o Kazu, a gente tá assistindo How I Met Your Mother, mas a gente termina de jantar, a gente assiste e acabou, só aquele pouquinho ali e acabou. Eu desligo, ele desliga, ninguém, né? Aí ele vê mais um pouquinho, que ele tem mais um tempo de direito de screen depois que sobrou, ainda pra ele os minutinhos que ele tem, ele usa pra ele assistir mais alguma coisa e daí acabou, todo mundo desliga e não vê mais, né? Eles não veem mais a tela e eu também não assisto televisão não, porque eu não sou de TV, isso eu nunca fui desde criança, né? Eu não gosto de TV. Mas assim, uma sériezinha, um negocinho que eu vou sentar e ver na hora que eu quero ver e a duração vai ser do tamanho que eu quero, pra mim aquilo funciona, entendeu? Mas geralmente coisa pra desligar mesmo a cabeça e descontrair, porque
e pouco. Pois é, o problema é aquela história, né? Se você pegar uma série que é boa, né? E você fazer como eu assim, quando é que eu me libero do meu tempo? Depois das 9 da noite. É muito tarde já, né? Já, pois é. Aí que é aquela história, se eu me sentar às 10, 10 e meia e eu assistir um episódio e ele for bom, a tendência é querer assistir o segundo e o terceiro. Ah, não. É fácil, né? Aí você vai pra meia-noite rapidinho, né? Assim, você já não dorme mais na hora. E o sono, tem um outro detalhe, né, André? O sono, ele atrapalha não só o dia seguinte, mas ele atrapalha os teus planos. Porque você imagina uma pessoa que precisa se exercitar, quer fazer atividade física. A pessoa que dorme mal e acorda cansada no dia seguinte, qual a disposição que ela tem? Ela não vai ter disposição nenhuma. Então, sem disposição bem organizada, às vezes você não consegue nem seguir aquela organização. Porque você está cansado, você começa a fazer aquela assim, deixa pra depois isso aqui, né? Você falando da academia, você me lembra de uma outra coisa, de um paradoxo, assim, da academia, eu diria. O paradoxo da academia é o seguinte, muita gente pergunta assim, nossa, mas você faz tanta coisa e ainda você tem tempo, você consegue disposição para ir para academia? E a minha resposta sempre foi, olha, eu tenho disposição porque eu vou para academia. Então não é o contrário. Isso é verdade. A questão da alimentação, do exercício físico e o gerenciamento da energia, né? Tudo assim muito ligado. Se você não faz o exercício físico, da alimentação, do sono e do exercício físico, se você não faz o exercício físico, seu corpo ele tem menos disposição para fazer qualquer coisa. Então, muitas vezes a pessoa quer começar a academia, mas eu fico tão cansada. E eu sempre falo para meus amigos assim, faça 3 meses. Coloque na sua cabeça, eu vou tentar 3 meses. E comece devagar. Porque você começando a fazer, o seu corpo vai se acostumar e você vai perceber que você vai passar a ter muito mais disposição do que você tinha quando você não fazia nada. É o contrário, aumenta a tua energia, né? Exato. A energia, a sua disposição e a sua energia, ela aumenta com o exercício físico e não o contrário, né? Para mim fica bem claro assim, porque como eu já faço isso há muitos anos, né, desde que eu tinha meus 20 e poucos, quando eu paro, bicho, nossa, o corpo vai começando a ficar cansado, aí fica difícil subir uma escada, não sei o que, né, porque você sempre tem momentos da sua vida que você acabou tendo que parar por um período por algum motivo. Aí meu corpo assim logo sinaliza quanto faz falta aquilo na minha disposição. Então por isso que eu sou meio assim, muito xiita também com a minha academia. Eu sempre vou, porque eu sei que ela é muito importante para que eu tenha disposição de fazer tudo no meu dia, né? Sim, e para a galera que fala que não tem tempo, a gestão do tempo é uma questão de gestão de prioridade, né? Se você decidir que não quer cuidar da sua saúde, que você vai dar importância a outras coisas para fazer, é uma escolha sua, né? Parece absurdo, mas é bem verdade isso. Até porque se você tem mais disposição, é o que a gente tá falando, do paradoxo do tempo e energia. Você tem mais disposição, você vai passar a ter mais, conseguir fazer as coisas melhor e mais rápido. Então você vai começar a sobrar tempo para você fazer outras coisas. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com. Porque na prática, a teoria é outra. A plus. Comer mal afeta o dia? Afeta o seu dia a dia? Pra mim afeta muito, assim. Eu tenho muito essa consciência, assim, de como que... de que se eu comer certos alimentos, eu fico muito mais indisposta, assim, do que se eu tiver uma alimentação mais regrada. Você sente diferença? Eu sinto em 2 formas, tá? Esse aí que você falou, se você errar nos alimentos, e outra você errar na frequência ou nos horários que você come, né? Porque às vezes no trabalho, com estresse, com aquela coisa toda, você tem aquela tendência de dizer assim, eu como depois.
Eu tento dizer que eu me policio, mas nem é tão verdade assim, não. Eu sempre como nos horários que sobra. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Né? Mas, por outro lado, por exemplo, eu faço isso porque, entre outras coisas, eu me exercito na hora do almoço. Olha... Eu uso a hora do almoço para me exercitar. Então, por exemplo, eu jogo futebol na hora do almoço, tento fazer academia quando eu posso na hora do almoço. Então, para não ter que colocar um horário a mais no meu dia mais tarde, já que eu não tenho muito tempo à noite, eu sempre como depois, né? Eu paro perto de meio-dia, troco minha roupa rapidinho, vou jogar bola, vou para academia. E aí, na volta, eu tomo meu banho e almoço. Quer dizer, por volta de 1h15, 1h20, eu estou almoçando. Aí você almoça na sua mesa de trabalho? Eu almoço trabalhando, que não é exatamente uma coisa... Recomendada, né? Mas que é muito comum aqui no Canadá, vamos falar a verdade. É, que é bem comum. Sabe o que eu aprendi, por exemplo? Essa é a hora, você falou dos e-mails, é a hora que eu vou ler meus e-mails. Entendi. Os minutos que eu tô ali comendo é o tempo que eu olho para ver o que está se passando no mundo em volta de mim. Qual é a minha próxima reunião, qual é a minha próxima coisa, os e-mails que eu tenho que despachar, alguma coisa que eu tenho que fazer. Assim, no teu jeito, se eu fizer isso, ou eu vou ter que malhar muito cedo de manhã, aí eu não tenho realmente disposição, ou eu vou ter que malhar 9 horas da noite, como eu falei, quando meu dia acabar. Que na minha cabeça precisa de mais força de vontade, tá entendendo? Nem é muito recomendado você treinar muito tarde, porque o seu corpo libera as endorfinas e dependendo do tipo de esforço físico que você faz, a adrenalina inclusive, e até aquilo baixar, vai demorar mais de 1 hora para você baixar o nível de energia e o seu corpo realmente relaxar para você dormir. Então não é recomendado você fazer exercício físico tão tarde assim. Mas é bem aquilo que você falou, né? Quando você se exercita, você tem mais disposição, né? A disposição aumenta. Pois é, você liga a tomada ali, né? Isso quando você faz durante o seu dia melhora, eu acho, né? E tem aquelas pessoas que são, tipo, bem matinais, tem aquelas pessoas que são bem... vespertina, o pessoal mais da parte da tarde, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo do canadense aqui, né? É o cara chegar, a gente não vê se ele toma café ou não em casa, mas ele chega no trabalho com aquele copão de 1 litro de café assim. Do Tim Hortons. Do Tim Hortons, exatamente. Bem isso. Eu não acompanho todo mundo, estou cuidando da minha vida, mas imagina o cara passa o dia inteiro para tomar aquela porra ali. Eu não vi você conseguir tomar 500 ml de café de uma paulada, assim, sentar na primeira meia hora de trabalho, entendeu? Exagerar na cafeína também não é bom, né? Porque ela também daí vai acabar atrapalhando o seu sono e mesmo que você vá tomando ao longo do dia, a cafeína em excesso também não... Ela acaba interferindo na sua energia porque você tem um pico de energia ali na hora, mas depois que você tira ela, o cansaço vem e daí você bota mais e isso vai acabar interferindo na qualidade do seu sono à noite também, né? Você sabia que eu parei de tomar café por causa disso? Era uma coisa que eu percebi, eu já contei isso nos nossos primeiros, pode deixar aqui. Era uma coisa que eu senti bem na prática aí, sabe? A gente tinha, quando eu tava no Brasil ainda, aquele cafezinho, sabe aquele copinho de plástico pequenininho ali, aquela dose de café forte. 50 ml. Então a gente tinha as 2 horas de almoço, aí você come... A gente já comia feito porco, sei lá, feito boi, sei lá como é que a gente chama. Comia pra caramba. Aí você entope o corpo de açúcar, né? Que aí vem todo aquele esquema. E aí, depois do almoço, todo mundo se confiava na minazinha do café. A minazinha do café vinha, você tomava o café e dava aquela despertada e você aguentava o resto da tarde. No dia que a menina não passava, eu quase dormia na minha mesa. Você fica meio que dependente da cafeína. Tem gente que toma energéticos, Red Bull, essas coisas. Tem gente que toma outras coisas. O pessoal lá no Ceará tomava muito Guaraná em pó. Um extrato tipo uma espécie de vitamina de Guaraná em pó com fruta, com outras coisas lá. E quando você não tomava, você ficava acabado, né? Você não produzia. Eu acabei parando. Falei, eu passei umas 2 semanas sofrendo ali. Cambaleando para conseguir me livrar e depois me livrei do café, eu não tomo mais. Uma coisa que você falou aí que você faz, que eu não faço porque para mim não funciona, é fazer o exercício na hora do almoço, exercício físico. Eu tenho academia na esquina do meu trabalho, literalmente. E eu tentei já, não funciona para mim porque eu preciso desse horário do almoço como um momento de repor a minha energia, mas porque eu preciso daquele momento... Dá uma limpada mesmo na cabeça, né? Dá uma limpada, uma refrescada, uma recuperada, assim, na energia da mente. Eu preciso reenergizada, assim, sabe? Eu vou relaxar, eu vou comer tranquilamente,
Eu não gosto, por exemplo, de comer nem lendo nada, nem assistindo nada, nem mesmo ouvindo música, eu não gosto. E olha que eu gosto muito de música, mas na hora de comer eu não gosto de música. E daí eu termino de comer, eu sento no sofá e daí eu tomo meu café, porque é só o segundo do dia, eu só tomo esses dois, um de manhã e um na hora do almoço e acabou. E daí eu tomo aquele cafezinho, assim, sabe, quietinha, relaxando a mente, e daí eu volto pro meu trabalho. Então eu preciso daquele momento de reenergização mental, assim, de buscar de novo, né, a energia ou a disposição para eu pegar o shift, né, a segunda sessão. Então eu faço assim, para mim funciona assim. Eu não consigo ir na academia porque fica aquela coisa toda atribulada, uma coisa correndo na outra, uma coisa tudo cheia. Então eu prefiro essa divisão, assim, das coisas, cada coisa ao seu tempo. Agora é hora de eu sentar e eu comer e fazer minhas coisas e descansar a mente para daí pegar a segunda parte do trabalho. Então eu prefiro deixar a minha academia para o final da tarde, mas eu saio às 5 do trabalho e eu consigo daí fazer e venho para casa e antes do jantar ainda, entendeu? E não consigo fazer de manhã, porque daí de manhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e daí é um horário que eu tô bem cansada, eu não tenho força física, porque eu faço musculação, né? Eu gosto de treinar pesado, então logo de manhã, você acordou de sair na cama, bicho, sei lá, puxar aqueles ferros, muito pesado. E você ainda você vai ter que ingerir alguma coisa, e o que eu vou ingerir para poder fazer um treino pesado logo cedo? Você não pode comer coisa pesada antes de ir para academia. São determinadas coisas que você vai ter que comer, tomar um shake, não sei o que, não. Para mim não funciona esse negócio de manhã para academia por causa disso, entendeu? Então eu prefiro assim manter ainda no final da tarde e para mim tá funcionando. Mas é isso, cada um tem que descobrir como que isso entra melhor no seu dia, né? E às vezes é uma questão até de vou a pé uma parte do trajeto, vou voltar a pé, porque isso também ajuda a pessoa a se reenergizar, né? A ganhar mais disposição. Você falou de energia mental, é interessante. Ele diz assim, dividir os problemas em problemas menores, né? Eu achei interessante, é uma coisa que eu particularmente não pensava muito. Depois que eu estava escutando o programa, eu falei, rapaz, interessante. Quando você tenta resolver um problema muito grande de uma vez só, o que você consome de você mesmo para resolver aquilo é muito maior, inclusive aumentando o teu nível de estresse, né? Uhum. Tente dividir o problema em problemas, em partes, né? Partes menores, porque essas partes menores você consegue lidar mais facilmente. Sim. E aquilo acaba saindo mais light no seu dia. O consumo de energia para você fazer várias partes menores vai ser menor do que o seu consumo de energia para você enfrentar um bichão, um problemão muito grande, né? Isso me lembra Jack, né? Que fazia por partes. Exatamente. Aí outra coisa importante que ele menciona a respeito de você poupar energia em relação aos trabalhos é você aprender, né, a delegar e a compartilhar tarefas, né? Isso é muito importante. Exatamente. Não trazer tudo para si. Isso é outra coisa que consome energia ao máximo, né? Você querer ser aquele que resolve tudo, que faz tudo e não acreditar que os outros da sua equipe, os outros que trabalham com você, são capazes de fazer uma parte do que você faz. Uma outra parte disso é quando alguém chama você para fazer uma coisa que, na verdade, ou envolve você numa conversa, uma discussão que, na verdade, você não deveria estar ali. Que é outra coisa que ele menciona, né? O mundo corporativo hoje tem uma mania de reply all. Eu comecei a criar um filtro para mim na minha caixa de e-mail. A mensagem em que eu estou copiada, jogue para aquela caixa. Porque eu não quero nem ver. Entendi. Porque começa a lotar tanto a sua caixa de mensagens com coisas que são só assim para o seu conhecimento geral, que tudo bem, você às vezes precisa ter um conhecimento, né? Saber, ter uma noção do que está acontecendo ali. Mas, poxa, gente, vamos ser razoáveis. Será que todo mundo que está nesse e-mail precisa ler tudo que você vai escrever e todos os e-mails que serão trocados a respeito desse assunto? Então, eu evito a todo custo ficar mandando reply all e botar muita gente no meio de uma discussão. E ao mesmo tempo, quando eu vejo que eu estou só copiada,
Quando muito, eu dou uma olhada por cima. Tem vezes que eu jogo ele para uma caixa. Eu tive que parar de usar o filtro porque começou a dar problema, porque tinha gente que estava me copiando e daí escrevia assim no e-mail, aside to Andrea, né, assim, Isso pra você em paralelo, ler, para Andrea, faça isso e aquilo, e mas eu não vi. Linha diagonal, né? Então, bicho, eu não falei assim, eu não vi, porque foi filtrada a mensagem, daí, não, porque eu tinha colocado uma nota pra você, bicho, mas se era pra mim, eu não devia estar copiada, eu devia ser parte do to, né, da pessoa para que vai receber. Isso é uma outra coisa, o pessoal, nem todo mundo sabe usar isso como ferramenta de trabalho, direito, né, cara? De você dizer assim, quando você quer que a pessoa seja realmente interessada no assunto, tome alguma atitude na participação, ela tem que ser... A mensagem tem que ser encaminhada para ela. Exato. Né? Você não pode colocar ela na cópia. E o inverso também, né? Colocar o pessoal na cópia. Colocar no to quem devia estar na cópia, né? Não, infelizmente as pessoas às vezes não sabem usar exatamente como deveria e isso faz você perder eficiência, né? Uhum. E eficiência, para mim, assim, eficiência, gerenciamento de energia tem tudo a ver, né? Porque quanto mais eficiente você for, menos energia você vai ficar usando aquilo, né? Então o sistema todo sendo mais eficiente, ele consome menos energia de cada indivíduo. Eu sou suspeito porque como gerente de projeto, a gente está sempre em cópia de tudo. Eu recebo muito e-mail porque eu tenho que estar sabendo se as coisas estão andando ou não estão andando. Mas eu aprendi a desenvolver esse filtro, exatamente isso. Às vezes o e-mail vem com um monte de coisa técnica, um monte de coisa assim, eu olho, eu tento ver assim nas primeiras linhas. Tá dizendo que resolveu, tá dizendo que tá andando, pronto, para mim é o que interessa. Não adianta. E você falou outra coisa interessante aí, é que esse lance de você não se meter naquilo que não tem a ver com você, aparece também quando você divide os problemas em problemas menores. Se você começar a dividir os problemas grandes em problemas menores para atacar, fatalmente talvez você chegue em alguma parte desse problema que não é a você de resolver. Exato. E aí você não precisa ficar preocupado com isso, você vai delegar aquilo para alguém e você vai só vigiar que aquilo foi feito para você e você não tem que se preocupar, porque isso é realmente uma coisa que no trabalho consome. Sabe assim, às vezes eu chego na mesa de alguns amigos meus para conversar sobre algum assunto, que eu visito muitas pessoas por causa dos projetos, e você senta na frente da mesa da pessoa, a tela dele tá virada para você, né, assim, pro meio da mesa, e você olha e o cara tem tipo 150 e-mails não lidos, 170 e-mails. Nossa! Eu falo assim, cara, eu não sei como ele trabalha, porque me dá uma agonia, sabe? Eu não tenho e-mail não lido. Eu despacho meus e-mails no mesmo dia, o máximo que eu posso. Eu não tenho e-mail não lido porque eu sinto que eu tô faltando com alguém, sabe? Sim. Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor, apresentados em artigos, vídeos e podcasts, feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com, a vida no Canadá contada do jeito que deve ser. E o nosso último ponto, né? O estresse é um grande consumidor de energia. Se você viver num ritmo de estresse, você não é mais capaz de fazer nada direito assim. Tua concentração vai embora, tua capacidade de tomar decisão vai embora. Teu bom humor vai embora. Você imagina aquela galera que, por exemplo, como eu, que trabalha com gente, né? Lidando com problema e com gente o tempo todo. Se eu não tiver um ar tranquilão, uma gente boa, eu vou ser visto como um cara chato no trabalho. Eu não posso, senão a galera não quer trabalhar comigo depois, entendeu? E se a gente tomar cuidado com todas essas coisas que a gente falou aí, de dormir bem, de ter alimentação regrada, né? De não exagerar nos estimulantes, né? Das bebidas estimulantes e de tentar atacar os problemas de uma forma mais eficiente para você despender menos energia, você automaticamente vai estar gerenciando o estresse e mantendo tudo isso assim sob controle, né? Você vai ter muito menos estresse. Você vai conseguir fazer tudo mais eficiente do que se você simplesmente descuidar de todo o resto, né? E ir assim empurrando com a barriga, né? Levando como dá.
Uma coisa que você falou, Berg, que você falou que você não consegue comer, a hora que você falou que não dá tempo de comer, que às vezes você come quando dá, não sei o quê, você sabe que eu sempre tenho na minha mesa um potinho com castanha? Eu tenho também na minha. Ai, você não come, não? Como? Quando eu passo pela minha mesa, eu como. Eu pego e vou comendo e justamente porque eu sou regradinha assim com tudo, então eu não quero ficar starving, morrendo de fome ali. Então eu de vez em quando pego um snack, pego um pouquinho das minhas castanhas e vou comendo e tal. E isso ajuda pra caramba, né? Pra gente não ficar longos períodos sem comer. Assim, geralmente eu não sinto fome, assim, eu não tenho problema com estar com fome. Eu não tomo um café muito reforçado, né? Não é meu estilo. Eu sempre me concentro em beber água, bastante. Sim. Isso eu tenho, todas as mesas que eu trabalho, tem um cartaz escrito beba água, com a seta apontada para a garrafa. E a minha garrafa, sério, minha garrafa fica naquela posição. Uhum. E geralmente isso fica do lado da minha tela que eu mais olho. Uma boa tática. Porque isso é importante também, né? A hidratação. A galera chega em mim e fala assim, beba água. Português, né? Eu falei, o que significa? Eu falei, beba água. Aí eu falo, né? Ah, tá escrito em português, que sarro! Eu escrevo em português, lógico, né? Aí a galera passa e pergunta o que é. Eu digo, tipo, drink water, né? Não acho lógico você escrever em português, não. Por que não? Você tá no Quebec, bicho. O idioma aí é francês. Se eu for botar um aviso desse, eu acho que eu vou botar na minha mesa. Drink water. Eu vou botar lá. Eu escrevi de caneta e cobri com todos aqueles marcadores, com verde, com amarelo, com laranja. Ele fica bem em destaque assim mesmo, sabe? Interessante. E tem uma seta apontada exatamente para a posição onde eu deixo minha garrafa. Mas o snack eu tenho, assim, eu tento evitar. Agora eu caí numa galera de trabalho, tá engraçado, eu caí numa galera de trabalho que eles se revezam para comprar bombom, chocolate, não sei o que. É um problema de você ficar dizendo assim, tá ali, mas eu não vou comer. Tá no meio dessa reunião, tá no coisa, a pessoa tá sempre vendo. Cuidado com a alimentação, é um negócio sério. Exato, o Massaro teria perguntado qual seria a minha frase, né? Qual seria a sua frase, Berg lindo? Eu não olhei para nenhuma frase. Honestamente, hoje eu não sei. Vamos fechar sem frase hoje. Não, eu já tenho uma frase, então. Acabou de me vir à mente. Beleza, então manda bala. Mande bala. Gerencia sua energia para não fazer como aquele que nadou e morreu na praia. Beleza. Bom demais. Massa, então, galera. O Massaro não tá aí, meu amigo. Espero que tudo se resolva o mais rapidamente possível para você. Esperamos. Obviamente, seu lugar tá sempre aí. Para você que acompanha a gente, se essa é a primeira vez que você está aqui com a gente, não pode deixar. A gente tem um canal no YouTube e um site e as redes sociais chamado Canadá Agora, da qual pode deixar, faz parte. Você pode entrar em contato com a gente por lá. Você quer escrever para a gente? Escreva para o contato@canadagora.com. Siga a gente nas redes sociais. E não esqueça de escutar o Pode Deixar. Toda segunda-feira a gente grava um programa novo para você. Então, não perde o Pode Deixar. Tem muita coisa. E se você puder, ajuda a gente a compartilhar. Divulgue podcast para os seus amigos. Fale da gente. Mostre que a gente tem gente aqui que tenta trazer temas interessantes que vão fazer talvez alguma diferença para você em algum momento da sua vida. André, brigadinho mais uma vez. Obrigado a você. Vamos para frente. A gente se vê na próxima semana com mais um Pode Deixar. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Refresh, sabe? De refrescar, não é refrescar, mas Massaro, edita aí. Caraca. Repor. Esse podcast é apresentado por canadagora.com. A vida no Canadá, como ela é.